Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao tema de pregação. O tema de hoje chama-se Adoração à Santíssima Trindade. Adoração à Santíssima Trindade. Quem é a Santíssima Trindade? Deus Pai, Jesus Cristo, Deus Filho e Espírito Santo de Deus. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 8, nosso Senhor Jesus, ele respondeu a Satanás. A palavra diz assim: Jesus respondeu a Satanás: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestará culto. Está escrito, Satanás, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestará culto. Amém, queridos irmãos? O próprio Senhor Jesus falou para Satanás quando foi tentado no deserto, nos 40 dias. Está escrito, Satanás, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestará culto. No livro de Apocalipse de João, no capítulo 5, de versículo 11 a 14, o apóstolo João foi até o céu e ele nos conta tudo isso. E João diz assim: eu vi e ouvi a voz de numerosos anjos que rodeavam o trono, os seres vivos e os anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que aí se encontra, eu as ouvi dizer: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: amém. E os anciãos se prostraram e adoraram. Amém. No livro de Apocalipse de João, também, no capítulo agora 22, de versículo 8 a 9, João ficou tão encantado com tudo aquilo que ele viu e ouviu lá no céu, na presença de Deus, na presença de Jesus e todos os anjos, anciões, seres vivos que estavam lá. João dizia assim: eu, João, sou quem viu e ouviu essas coisas. E tendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar o anjo que a mim as tinha mostrado. Mas ele me falou: não faças isso. Eu sou servo como tu e como teus profetas e aqueles que guardam as palavras deste livro. É a Deus que deves adorar. Amém? No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 18 a 20, nosso Senhor Jesus padeceu pela morte, no terceiro dia ressuscitou e um dia ele voltou aos apóstolos conforme havia prometido. E ao chegar aos apóstolos, Jesus disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois fazer discípulos entre todas as nações. E batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho dito, ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Palavra do Senhor Jesus. Queridos irmãos, a adoração à Santíssima Trindade é única, queridos irmãos. Não se pode adorar ninguém mais. Ninguém mais. Nem os anjos do céu, nem os santos que estavam aqui na terra e agora estão também no céu, nem Maria,
muito menos imagens, ídolos ou qualquer espécie de idolatria. Porque só foi autorizado pelo próprio Deus e Pai a Jesus Cristo, nosso Senhor, a adoração, a ninguém mais. E por muitos méritos. O Filho do Altíssimo primogênito, ele veio se fazer carne por nós e morreu na cruz por nós por causa dos nossos pecados. É pelo sangue do Cordeiro que vem a nossa salvação. E isso foi reconhecido lá no céu, pelo próprio Deus Pai, pelos 4 seres vivos, pelos 24 anciões e também por milhares e milhares e milhões de anjos que prostraram e adoraram a Jesus. Então, queridos irmãos, vamos definitivamente aprender. Não importa se você já aprendeu errado, aprenda certo a partir de agora. A adoração à Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, somente a eles nós podemos louvar, adorar, venerar ou qualquer homenagem que possa ser feita. Somente a Santíssima Trindade. A mais ninguém. E a prova foi naquilo que eu acabei de ler para vocês. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 8, quando Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites no deserto, Satanás tentou Jesus para convencer Jesus de dobrar o joelho para Satanás. E Jesus respondeu para ele: está escrito, Satanás, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestará culto. Você conhece as Sagradas Escrituras, Satanás? Está escrito nas Sagradas Escrituras, aqui, nas Sagradas Escrituras, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, o Pai, e só a ele prestará culto. Nosso Senhor Jesus deixou claro sobre isso. Agora, queridos irmãos, o anjo que levou o apóstolo João até o céu para ver o Apocalipse, ele falou a mesma coisa. Quando João foi dobrar o joelho para o anjo em agradecimento. O anjo disse para João: não faças isso, João. Não dobre seu joelho para mim. Eu, anjo, sou servo como tu e teus profetas. E aqueles que guardam as palavras deste livro, que guardam as palavras das Sagradas Escrituras. Eu sou servo, João. Você é servo, os profetas são servos, os santos são servos, todos somos servos de Deus. É a Deus que se deve adorar. O anjo deixou claro, é a Deus que se deve adorar. Então, queridos irmãos, vocês vão dizer assim, o próprio Senhor Jesus citou a Sagrada Escritura, o próprio anjo cita a Sagrada Escritura e diz que somente a Deus se deve adorar. Sim. Porém, existe um porém. Jesus Cristo foi valorizado por Deus. O Filho amado de Deus foi valorizado. E a Ele foi dado toda a honra, toda a glória e todo o poder. Como diz aqui, todos os anjos do céu, milhares e milhares, milhões e milhões de anjos, os anciãos e os 4 seres vivos, eles disseram em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E disseram mais ainda, ao que está sentado no trono, Deus está sentado no trono, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o Cordeiro imolado Jesus Cristo, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. E os 4 seres vivos respondiam: amém, amém, glória a Deus, glória ao Filho amado, Cordeiro imolado Jesus, amém. E os anciãos se prostraram na presença de Jesus e de Deus e adoraram, queridos irmãos. Agora, queridos irmãos, já não é só mais a Deus que nós devemos adorar.
ao Filho amado de Deus, Jesus Cristo, o Senhor da minha vida e da sua vida. Queridos irmãos, e aí acrescenta mais um na terceira pessoa da Santíssima Trindade. O próprio Espírito Santo do Deus Pai que foi dado a Jesus, que é distribuído para nós. Jesus volta lá do céu, entra na presença dos apóstolos e de Maria também, e das mulheres que também estavam lá. Lembre bem, na presença de Maria também, e disse assim, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. O Pai me deu toda a autoridade no céu e na terra. E depois, meus discípulos, fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estão entendendo a Santíssima Trindade? O próprio Senhor Jesus reconhece o Espírito Santo na grandeza do Deus Pai, porque é o próprio Espírito do Pai, entregue a Jesus, entregue para nós, e diz assim, vai cuidar das minhas ovelhas, vai pregar o Evangelho, a palavra de Deus aos meus discípulos, e batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Completou-se a Santíssima Trindade, queridos irmãos. Então, quando alguém for ensinar para vocês, nós não veneramos, nós não adoramos os nossos santos e nem Maria, nós pelo contrário, nós não adoramos, nós trabalhamos de outra maneira, diferente. Queridos irmãos, está errado. Está errado, Deus não autorizou isso. Deus não autorizou. Deus só autoriza a adoração ao Pai, a Jesus e ao Espírito Santo. A mais ninguém. Todos são servos. Todos. Os patriarcas lá no começo das Sagradas Escrituras, os profetas, os apóstolos, os anjos do céu, até os arcanjos, todos são servos da Santíssima Trindade. Não existe veneração. A veneração é a mesma coisa que a adoração. Quando você venera alguém, quando você venera um santo ou uma santa, você está adorando. E isso é idolatria, queridos irmãos. Deus não permitiu e nunca vai permitir. Só se pode adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.